Campinas, após quase ser dizimada pela febre amarela, passa a ter um novo capítulo e entendimento sobre as questões de saúde. Nesta segunda parte sobre a saúde pública em nosso município, o Memórias da Cidade mostra a evolução da política nacional sobre o tema, o advento do SUS, o Programa Nacional de Vacinação, modelo de gestão, a pandemia da Covid-19 e os desafios para os próximos anos em saúde pública. A febre amarela mudou a história da cidade. A cidade era uma cidade de potencial, inclusive de ser a capital do estado. Era um local onde você tinha grande riqueza, você tinha grande produção de riquezas na época, que era principalmente o café, né? Haviam grandes fazendas e grandes produções de café. E a nossa cidade ela foi atingida de maneira muito marcante em relação à febre amarela. Muitos médicos morreram, as famílias que puderam enviar suas famílias embora, para São Paulo principalmente. E por que São Paulo? Porque o clima de São Paulo naquela época era completamente diferente. Era um ambiente, tanto que São Paulo até hoje todo mundo chama de São Paulo da Garoa, que não tem mais quase a garoa em São Paulo, né? Mas porque São Paulo ainda fica muito próxima da Mata Atlântica, né? E com isso você tinha uma menor possibilidade, uma temperatura mais baixa, de ter o ciclo do mosquito muito mais rápido e muito mais ágil, né? Então a febre amarela marcou a cidade, a partir daí houveram inúmeras mudanças no país. Por exemplo, o regime passou de monarquia para a república, e Campinas teve uma importância muito grande. O interior de São Paulo como um todo teve importância, e Campinas também, nesse novo regime. Hoje eu entendo, depois de ter sido 8 anos secretário de Saúde de Campinas, porque Campinas é sempre um alvo muito preferencial de todas as epidemias. A gente viu isso no passado e estamos vivenciando e vendo isso no presente, porque a nossa cidade é uma cidade que é um grande entroncamento, uma cidade que você tem grande mobilidade urbana, você tem uma grande quantidade de pessoas que chegam, que ficam, que saem, que transitam. Então, além de uma população relativamente grande, você tem grande mobilidade. Você tem um grande entroncamento aeroviário, um grande entroncamento rodoviário, ferroviário e assim por diante. Então, a nossa cidade é uma cidade muito vulnerável, exatamente por essa condição de ser uma cidade de passagem para muita gente e uma aglomeração urbana muito grande. Na febre amarela, a situação era um pouco diferente, porque nós tivemos uma febre amarela que não existe mais hoje em dia, que é a febre amarela urbana. Então, o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika, que todos conhecem, na época ele também era transmissor da febre amarela, e hoje não mais. Hoje, curiosamente, a febre amarela é uma doença silvestre. A saúde pública dos tempos do Império até meados deste século XX, eu diria até no período do pós-guerra, da Primeira Guerra e até o começo da Segunda Guerra, era um contexto de saúde completamente diferente, muito ligado à filantropia, muito ligado à benemerência, não é? À Igreja Católica, às Santas Casas, tanto que a nossa Santa Casa, ela hoje tem, eu não sei exatamente, mas perto de 200 anos. Eu me formei dentro da Santa Casa, né? A Santa Casa, ela albergava pacientes, mas não só pacientes. Nós temos que entender que a medicina,
até a Segunda Guerra Mundial, ela era muito diferente do conceito de medicina que tem hoje. Ela era um conceito muito mais assistencialista, de assistência social propriamente dita, do que assistência à saúde ou cuidado à saúde como nós entendemos hoje. Então, o boom da medicina moderna, da medicina científica, da medicina baseada em evidência e outras, e da gestão em saúde também, saúde pública, o nosso SUS, vamos chamar entre aspas, que ainda não era SUS, é muito recente, né? Houve um grande movimento sanitarista, um grande movimento para que a medicina e que a saúde pública se desenvolvesse. Isso não é aleatório, o SUS não é aleatório, ele não aconteceu por acaso. Ele aconteceu devido a uma série de iniciativas, algumas isoladas, algumas já mais integradas. Por exemplo, o municipalismo, que é muito importante nós falarmos agora, ele precedeu em muitos anos a instalação do SUS. Algumas cidades, como Campinas, Londrina, Montes Claros e Niterói, foram cidades modelo nos anos 80 e um pouquinho antes, inclusive, no sentido de criar atenção básica. Não existiam os centros de saúde, as unidades básicas de saúde, esses foram conceitos. Hoje, quando você vai numa unidade básica de saúde, você está numa unidade de saúde moderna, nova, com boas instalações, etc. Naquela época era um improviso, mas tudo bem, era fundamental começar de alguma maneira. Começou esse movimento de redução da mortalidade infantil, que foi importantíssima, né? Nós tínhamos uma mortalidade infantil de quase 3 dígitos e hoje nós temos uma mortalidade infantil de 1 dígito. Uma série de doenças infecciosas. Na década de 70, nós ainda víamos a desnutrição acentuada nas crianças. Eu via o que eles chamam de kwashiorkor, que é uma criança com um aspecto como um símil, como se fosse um macaco, assim, de tamanha magreza e tamanha a desnutrição da criança, e víamos muitas crianças morrer por desnutrição naquela época. Hoje, a gente praticamente, graças a Deus, praticamente a gente não vê mais isso. Então, algumas coisas, né? O sarampo, hoje os médicos não sabem fazer diagnóstico de sarampo, não sabem fazer diagnóstico de catapora, a paralisia infantil foi extinta no Brasil. Então, o padrão de doença que nós tínhamos na década de 70, na década de 80, praticamente mudou. Talvez o maior problema de saúde pública no mundo desenvolvido, e no Brasil não é tão diferente assim, são os casos de câncer. A gente está tendo uma frequência cada vez maior. A saúde pública é igual uma luta de boxe. Se você abaixar a guarda, você leva um soco no queixo. Isso é assim. Então, essas doenças que ainda não estão extintas no mundo, inclusive a paralisia infantil, que ela está extinta no Brasil, mas ela não está extinta na Índia, inclusive países muito desenvolvidos como o Canadá e outros ainda têm paralisia infantil. Por quê? Porque existem comunidades que não acreditam na vacina e não vacinam, ou sistemas de saúde tão desorganizados ou que o acesso não existe para todos, onde você acaba tendo essas doenças. O Programa Nacional de Imunização fez com que a mortalidade infantil caísse dramaticamente, que algumas doenças praticamente desaparecessem, né? Como é o caso da paralisia infantil. Eu tenho 2 primos com paralisia infantil, então as pessoas mais velhas, era raro não ter pelo menos uma pessoa da família com paralisia infantil. Esse padrão veio mudando. A vacina, a invenção da vacina é uma das invenções mais importantes da humanidade, né? Quantas crianças ou quantas vidas foram salvas com a vacinação? Nós tivemos a poliomielite, que já foi erradicada, nós tivemos a eliminação do sarampo, que já levou a óbito tantas crianças, né?
Não é raro a gente conhecer uma pessoa que foi vítima da polio no passado e tem as suas sequelas, né? Ouvir os nossos pais e avós contando. Então, sim, as fake news, né, ou o descrédito na vacina prejudica demais, sim, a evolução ou o resultado, né? Compromete o resultado do programa de imunização. Nós temos um município enorme de quase 1.150.000 habitantes e de uma ampla, né, área geográfica, demográfica. Então a gente precisa contar muito com o apoio das nossas equipes de saúde que estão nos territórios, as equipes das unidades básicas, do cadastro da população de cada território, para a gente conseguir compreender onde que as crianças faltosas estão, para a gente conseguir trazê-las para a vacinação. Nós tentamos, a partir do programa, compreender como a gente pode chegar na melhor estratégia ou nas melhores. Nós já entendemos que não se trata de uma única estratégia. Então, essa que eu acabei de citar, de oferecer a vacina durante todo o período de abertura da unidade de saúde, é uma das estratégias. Isso para que a gente consiga garantir a rotina, aquele calendário básico, aquele que a gente sabe que a criança começa lá desde que nasce, recebe uma vacina ao nascimento, que é a BCG, daí com 2, com 4, com 6 meses, 1 ano, tem os reforços e retornos e tudo mais. Então, é uma estratégia, a gente precisa garantir as vacinas da rotina. Quando a gente não consegue alcançar as metas a partir das estratégias de rotina, a gente lança mão de estratégias que nós chamamos extramuro ou de campanhas. Então, essas estratégias, elas vêm complementar o que a gente muitas vezes não consegue na rotina. E a única coisa que faz essas doenças não voltarem é você vacinar adequadamente, não é? E eu sou do tempo de ver tétano. Hoje não tem sentido ter tétano mais. Primeiro porque os cuidados da saúde mudaram muito e segundo que a vacina é extremamente eficiente. Mesmo a febre amarela, não tem sentido mais ter febre amarela. E isso não é de hoje, a vacina de febre amarela já tem décadas. É uma vacina muito antiga, muito eficiente, não é moderna na sua concepção, como, por exemplo, algumas vacinas que a gente está vendo, mas a doença não deveria existir. No município de Campinas, nós não tivemos casos de febre amarela, nós tivemos no entorno, cidades vizinhas, né? Pedreira, Serra Negra, essa região. Só que a gente tem um histórico, o município de Campinas, ele geograficamente, do ponto de vista epidemiológico e ecológico, ele tem uma continuidade de áreas de mata, que pode sim fazer com que o vírus saia de lá, de Pedreira, né, de outras cidades que estejam circulando e venham para essa nossa região. A vacina da febre amarela, ela faz a proteção individual. Então, diferente de outras vacinas, que quando a gente vacina um quantitativo de pessoas, ela faz aquela imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, a da febre amarela, ela faz a imunidade individual. Então, cada uma pessoa que não esteja vacinada, ela tem um alto risco sim de adoecer e uma doença com tamanha gravidade como é a febre amarela. O sarampo circula muito, né, na América do Norte, na Europa, e nós temos voo direto para Disney, nós temos voos direto para a Europa, para Portugal e tudo mais. Então sim, é muito preocupante. E a forma da gente se proteger é a vacina, não tem outra forma. Nós temos a possibilidade de acabar com o câncer de colo uterino da mulher se vacinarmos contra HPV, certo? Quer dizer, é o primeiro câncer que a gente pode exterminar com vacina. A meta, né, de cobertura vacinal para polio de 95%, isso é o mínimo que nós precisamos garantir de cobertura para o nosso município. Vamos pensar que a cada 5% não vacinado que eu vou acumulando ano após ano, em algum período, em algum ano eu vou ter um cumulado de pessoas que são suscetíveis, ou seja, que podem sim contrair o vírus da polio porque não estão vacinadas. Então isso é fato, a gente tendo acúmulo de pessoas não vacinadas.
outra questão que torna a nossa cidade como bastante nos preocupa muito é que nós temos um aeroporto internacional de pessoas e de carga, né? E nós sabemos que o vírus da polio circula endemicamente, né? Como a dengue é endêmica na região de Campinas, o vírus da polio é endêmico nas regiões do Afeganistão, né? Outras regiões na África e tudo mais. E a gente recebe pessoas dessas regiões, seja pessoas a passeio, pessoas desembarcando ou pessoas que acompanham inclusive os voos de carga. E sim, é uma grande preocupação no município. Então nós temos alta circulação de pessoas, um aeroporto importantíssimo economicamente para o Brasil, América Latina inclusive. Nós temos coberturas aquém da expectativa e do esperado, e isso sim pode conferir aí um risco aumentado para o nosso município. A gente não consegue atuar sobre os diversos determinantes para a doença, na questão do controle de migração, nada disso, mas na questão da vacina, da oferta de vacina, a gente tem apostado muito e a gente sabe que é o caminho. Porque hoje a gente tem criança faltosa com esquema de vacina, mas nós temos as crianças matriculadas em escola. Então, uma das estratégias que a gente vem sim apostando desde o ano passado além de oferecer a vacina nas escolas, em alguns períodos ou aproveitando alguma campanha, a gente não vai, por exemplo, agora que nós estamos, acabou de finalizar a campanha da polio, a gente não vai só para ofertar a polio, a gente vai e leva todas as vacinas do calendário e no momento que a gente identifica uma criança que está faltosa para polio, mas também para tríplice viral, que é a vacina que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a gente também já aproveita a oportunidade vacinal. Além disso, dessas ofertas extramurindo na escola, a gente está com uma parceria bastante importante com a Secretaria de Educação. Então, mapeando as crianças matriculadas em quais escolas e cruzando com os relatórios dos nossos sistemas de vacinação. E aí a gente, então, está conseguindo agora mapear que, por exemplo, a Daiane, que é uma criança faltosa de uma ou mais vacinas, está matriculada na escola municipal XYZ. E aí a gente consegue ser mais assertiva. A gente hoje, com esse cruzamento, com essa aposta, a gente está procurando ir aonde essas crianças faltosas estão, como mais uma estratégia aí, então, de alcançar as coberturas vacinais. Quando a gente pensa numa grande campanha, de forma geral, inclusive para a população adulta, a gente vem de uma campanha anual para a gripe, e aí depois a gente teve a grande campanha em relação à Covid-19 e recentemente tivemos aí esse apelo da campanha para a vacinação contra a dengue. Queria que você falasse dessas grandes campanhas e se isso gera uma procura ou se não gera essa procura esperada pela população de Campinas quando a vacina está disponível a todos. Sim, ela de fato gera procura de maneira inclusive significativa. É um momento em que o tema vacina ele passa a circular muito e a gente consegue sim sensibilizar as pessoas. Os adultos, ele tem, indicações de vacina. Nós temos um calendário do adulto, do adolescente, e quando essas campanhas, grandes campanhas, elas estão acontecendo, a gente também aproveita a oportunidade para colocar a situação de vacinação desse adolescente, do adulto, do idoso em dia, Então, sim, a gente conta, apesar de que o nosso desejo, é de que as estratégias da rotina fossem capazes de dar conta da necessidade de vacinação de qualquer público. Mas hoje a gente sabe que não. A gente, inclusive, tem pensado, a gente fala no programa de imunização, precisamos pensar fora da caixinha, porque a gente precisa levar a vacina onde a população está, porque o movimento da população vir à vacina, que já foi de grande sucesso no passado, hoje a gente observa que não tem tido muito resultado. O SUS
é uma conquista brasileira, é uma joia brasileira. Ele sofre como subfinanciamento, esse é um problema que já nasceu com o SUS. O SUS, antes de nascer, ele teve uma série de iniciativas, né? O Pró-Assistência 1, o Pró-Assistência 2, o SUDES no estado de São Paulo, antes da Constituição, que já era um modelo para o SUS. Então, quando o SUS foi para a Constituição, foram 5 artigos da Constituição que criou o SUS, ele apenas 2 anos depois é que ele foi regulamentado. Então o SUS nasceu realmente quando ele foi regulamentado. E a partir daí ele veio evoluindo, porque as duas políticas públicas mais importantes para o país foi o Plano Real e o SUS, né? Na minha visão é isso. Só que quando o Real nasceu, ele tomou 30% do SUS. Então a economia toda passou por um determinado valor e o SUS perdeu cerca de 30%. Então nós tomamos uma tungada na virada da moeda, que prevalece até hoje. E a partir daí tem tido percentualmente uma redução muito grande da alocação de recursos do governo federal para o SUS. Os governos dos estados tentando manter o seu percentual de 12%, que é constitucional, os municípios muito acima disso. O nosso município chegou a ter ano com 30%, 31%. Todos os países europeus têm algo que se assemelha muito ao SUS, ou o SUS tem algo que se assemelha muito aos sistemas europeus, mas nenhum país tem 200 milhões, nenhum país tem 100% da população com acesso universal, gratuito ao sistema. É importante que a classe média e a classe alta usem o SUS para saber, aliás, usa. É que não sabe. Quando vai num restaurante, usa o SUS, porque ele garante que a comida ali está em ordem. A vacina, a grande massa da população vacina no SUS. Transplantes, a grande massa da população que precisa de transplante faz isso no SUS. Você pegar transplante no Brasil, 95% é feito dentro do SUS, não é no sistema privado. É o único sistema gratuito, né? Porque na Europa, mesmo sendo um continente de grande componente socializado na saúde, as pessoas pagam um pouquinho, mas pagam. O Brasil nunca cobrou e nem vai cobrar dos seus cidadãos ou das pessoas que usem o SUS. Campinas criou na sua lei orgânica um percentual superior aos 15% constitucionais. O governo estadual é 12%, o governo federal até hoje não existe um percentual. As regras foram mudando no governo federal. Não é que não existem regras, mas elas não são regras que garantam um percentual mínimo do orçamento para a saúde. Você tem várias formas de fazer isso, foi mudando ao longo do tempo, mas eu diria a você que foi mudando no sentido de colocar cada vez menos, né? O percentual de alocação de recursos dos municípios para a saúde, ele foi crescendo de maneira perigosa, de maneira quase proibitiva, eu diria. Porque na medida em que você avança muito na saúde, e você não pode tirar dinheiro da educação, por exemplo, porque da educação é um percentual de 25% definido constitucionalmente e por lei, você tira dinheiro da zeladoria, você tira dinheiro de governança da cidade. Então você vai ter uma cidade mais mal cuidada, com asfalto não muito bom, com água, esgoto, dificuldade, jardinagem, assim por diante. Os recursos da saúde são infinitos. Eu posso dizer que se pegar o orçamento inteiro de Campinas e alocar na saúde, ainda vai faltar dinheiro, provavelmente, porque nós vamos consumir com novos fármacos, com novos procedimentos, com transplante, com cirurgias de grande porte, etc., como a cidade faz. Campinas é uma cidade complexa que acaba fazendo tudo, ninguém precisa sair de Campinas para fazer o que tem que fazer. Só que esses procedimentos que estão no topo da pirâmide são procedimentos muito caros, né? Campinas é uma cidade que tem vocação. Ela tem a vocação da liderança, ela tem conhecimento para fazer. Como é uma cidade pola, claramente nós sempre vamos participar do atendimento dessas cidades vizinhas. Eu não vejo como você escapar
escapar disso. O SUS é universal. O que eu acho que deve ser feito pelos poderes estadual como federal, claramente você custear um pouco esse tipo de atendimento, esse tipo de papel dessa cidade. Achar que nós vamos fazer isso, ou não atender, ou aparecer, isso aí eu acho que claramente não tem nenhuma lógica de ser. Então eu vejo que Campinas faz parte de ter esse papel mesmo como cidade polo. É a nossa capacidade de formar pessoas e essas pessoas fazem a participação do ponto de vista de atendimento. Claramente Campinas eu acho que é uma cidade privilegiada do ponto de vista de pessoas que vêm para cá do ponto de vista de estudar. Claramente nós temos que aumentar a resolutividade da saúde pública, no sentido de fazer frente a todas as dificuldades. Nós temos que usar todas as ferramentas novas que virão do ponto de vista desse custeio da saúde, essas ferramentas novas, entenda-se por saúde digital, já que nós estamos em pleno funcionamento e já temos grandes resultados do ponto de vista do digital, não só a telemedicina, mas todos os outros mecanismos que nós estamos lançando a mão em relação ao absenteísmo, por exemplo, que é muita falta das pessoas que marcam o exame e que não aparecem, no sentido de diminuir essa taxa de faltosos. Tivemos um acompanhamento que foi uma coisa muito inteligente também dentro da saúde digital, que foi o acompanhamento de dengue, do ponto de vista da inteligência artificial, que teve um sucesso enorme, do ponto de vista de fazer detecção dos casos sentinelas para o indivíduo voltar para o centro de saúde, reidratar, ou seja, ser atendido de uma forma melhor. Filas que ficaram de demanda reprimida da pandemia foi um horror para nós. Nós estamos saindo dessa demanda, dessa fila imensa que era, porque nós paramos de atender tudo. E a partir do momento que nós paramos de atender tudo, aumentaram os quadros de paciente com insuficiência renal, necessitando de hemodiálise, diabetes que foi mal controlado. Tudo isso apareceram doenças secundárias, essa falta de atendimento. Foi a maior dificuldade da minha vida. Eu fui secretário 11 anos, 8 anos de Campinas e 3 anos do Estado, e nunca tinha passado por nada parecido. Foi dramático realmente. E o que aconteceu é que nós tivemos a pandemia chegando tardiamente, quer dizer, mais tarde do que o que aconteceu. Então nós estávamos vendo o que estava acontecendo na China, depois na Europa, depois na América, depois em São Paulo, e é como se você estivesse observando um mar e vendo, bom, o tsunami vai chegar, e chegou, né? Qual é a vantagem de ter chegado mais tarde para a gente? É que a gente pôde se organizar, no sentido de leitos. Quantos respiradores nós temos na cidade? Nós tínhamos que ter tudo na ponta do lápis, tudo certinho. Quantos leitos, o que é que nós podemos ampliar, aonde nós podemos ampliar. A pandemia teve uma cinética que não foi homogênea, ela começou mais na área privada, começou em hospitais da área privada, em pacientes com convênio, depois foi evoluindo para a periferia da cidade, e o tempo todo tendo que governar isso, de um lado e de outro, para tentar garantir. E nós podemos dizer que Campinas não deixou ninguém para fora do hospital, todo mundo teve agora, foi dramático. Nós tivemos sorte, no sentido de que sorte ou talvez a percepção de que era necessário, não faltou oxigênio na cidade, nós tivemos 1000 relaxantes, não faltou, ao contrário, emprestamos para a área privada, concentradores de oxigênio, chegamos a mandar 120 para Manaus, na crise mais dura lá de Manaus. Respiradores, nós tivemos uma necessidade pequena, que nós contamos os respiradores, nós tínhamos 750 respiradores na cidade,
tinha alguns que a gente mandou arrumar e a gente achava que dava e no fim não deu, faltou um pouquinho. Então nós tivemos a ajuda do governo estadual e do governo federal com 35 respiradores para a gente poder abastecer todas as nossas áreas. Nós transformamos brinquedoteca em UTIs, nós transformamos UPA em hospital. Nós tivemos um hospital de campanha que foi nos cedido por uma ONG, né? E que foi importantíssimo. Ela trabalhou 4 meses, mas lotados 4 meses. Quando terminou os 4 meses, a gente não precisava mais dela. Então nós tivemos uma enorme dificuldade de insumos, né? E a pandemia mostrou o quanto o Brasil é dependente. Então, se nós tivermos juízo como país, a gente precisa melhorar a indústria da saúde. Porque quando nós temos um ambiente normal, a gente consegue comprar e importar da China, Coreia, Índia e da onde for. Num ambiente de pandemia, você não consegue comprar de ninguém, porque ninguém te vende. Nós chegamos a ter aviões arrestados nos Estados Unidos com respiradores que viriam para o Brasil e que ficaram... O governo americano falou, não, esses respiradores não saem daqui, nós precisamos deles e pronto. E nós não pudemos fazer nada. Todo o planejamento, toda a solidariedade, complementariedade entre o sistema público e privado fez com que a gente tivesse condição de ter enfrentado essa pandemia com dignidade, dando dignidade às pessoas, inclusive, mesmo sofrendo junto, porque nós nunca vimos morrer tanta gente assim na nossa frente, mesmo oferecendo tudo que havia de melhor para a época, né? Campinas foi uma cidade protagonista na pandemia, não só pelos cuidados da doença em si, também pela vacinação. Foi uma vacinação citada no Brasil inteiro. E isso envolve não só toda a secretaria, mas ela foi multissecretarias, muita gente ajudando. Quando nós assumimos a gestão do Dário, o cenário em janeiro era de bastante incerteza. E nós tivemos o ano de 2021 extremamente complicado por conta da pandemia. Nós enfrentamos março e abril, nós saímos em janeiro de 70 leitos de UTI e passamos para 180 leitos de UTI para a Covid. Então foi de muito trabalho, de muita imprevisibilidade, já que a pandemia por Covid foi de muito imprevisível. Depois nós tivemos toda a passagem, quando começa o ano de final de 21, começo de 22, começa a vacinação, começa uma febre, toda a polêmica por trás da vacinação. Começa a pandemia, ela começa a se arrefecer, começa outras patologias, outras dificuldades. E agora, nesse ano de 2024, nós tivemos momentos muito difíceis relacionados com a dengue. Se você achar que você não teve acesso a algo que você julga que você tem direito, você pode usar o sistema. Agora, a judicialização, ela é um fenômeno que vem crescendo nos últimos anos, nas últimas décadas, e que enfraquece muito o sistema público e o sistema privado também. Por quê? Porque a judicialização não é orçamentária. Então, na medida em que você tem, sei lá, R$100 para a saúde e você perde 10, por exemplo, para a judicialização, o teu orçamento se reduz a 90 e não a 100. Então, mas o Poder Judiciário, ele também está preocupado com a questão da judicialização e criou uma série de mecanismos de assessoria ao juiz, ou aos juízes, ou ao próprio sistema judiciário, no sentido de aquilo que é realmente justo, necessário, ok. Aquilo que não é justo e necessário, não é porque a pessoa entrou na justiça que ela vai levar, entendeu? Então, eu acho que a judicialização, mesmo sendo um instrumento democrático, eu acho que ele é um instrumento que enfraquece o sistema de saúde, seja público, seja privado.
ela se revela extremamente complexo o horizonte do ponto de vista de gestão. A cidade em si, ela não teve um grande aumento da população, mas teve um grande aumento de usuários. Nós saímos em 2021 de 625 mil usuários do SUS e nós estamos atualmente com 850 mil usuários, quase 30% de aumento de usuários SUS. E isso nos arremete um futuro que nós temos que repensar o modelo de saúde. Ou seja, hoje nós teremos claramente, pelas dificuldades de financiamento que virão, claramente o financiamento haverá uma dificuldade. Campinas já é responsável por 77% financiamento do financeiro próprio, dinheiro próprio da prefeitura do ponto de vista para a saúde. Os desafios continuam sendo praticamente os mesmos, né? Nós temos que continuar evoluindo, nós temos que continuar aumentando o oferecimento de produtos, serviços, procedimentos e assim por diante. Temos que tentar melhorar essa questão do subfinanciamento, que é bastante grave, né? Temos que fortalecer muito a atenção básica, porque uma atenção básica fortalecida e organizada, você diminui muito a pressão sobre o sistema de emergência e você diminui muito a pressão sobre os hospitais. É importante que 80% de toda a saúde pública ela seja feita na atenção básica, que ela não necessite procurar postos de saúde, hospitais, por diante. Isso é um desafio. Hoje é uma tendência mundial que as pessoas procuram portas de hospitais. Voltar as pessoas e serem resolvidas dentro da atenção básica. Quando a gente fala resolver, nós precisamos capacitar pessoas na área de saúde, principalmente nesse momento onde tem a formação das pessoas, do ponto de vista de pessoas que trabalham na área de saúde, ela está muito a desejar. Tem muitas faculdades de medicina que elas não conseguem formar as pessoas do ponto de vista de preparado. Então, capacitar as pessoas significa que as pessoas virão e serão resolvidas. Não fica aquele empurra de vai para um lugar, vai para o outro e assim por diante. Uma fila única para fazer endoscopia, para fazer colonoscopia, para fazer um ecocardio. Ter uma fila única e ela ser transparente, ela ser visível, você sabe onde você está. Vergonhosamente, nós tínhamos uma fila de ultrassom que era imensa, mas só 50% das pessoas apareciam para fazer o exame. Ficava vago, 50% das vagas o tempo inteiro. A redução desse absenteísmo via inteligência artificial, via o mecanismo de WhatsApp, são coisas que elas virão no sentido da gente aumentar a resolutividade. Não é que nós temos um sistema perfeito, mas nós temos um sistema que garante acesso. Se a porta não é a melhor, ela está aberta. Então a pessoa tem condição de chegar no sistema público de saúde. Nós temos o SUS, nós temos que fazer dele sempre melhor, sempre mais acessível, sempre mais igualitário para todos. Saúde pública ela sempre foi um desafio. É um desafio aqui, é um desafio na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Ela é um desafio no mundo. Não adianta achar que só o Brasil, que é isso, que é aquilo. Não é. Ela é um desafio no mundo inteiro e as pessoas precisam entender isso e parar de falar mal do Brasil. Nós estamos num sistema extremamente bem organizado. O grande problema, assim, nós somos uma situação em que o econômico nosso, às vezes, eles passam por dificuldades e isso sempre nos atrapalha. Mas o que eu vejo, assim, é um horizonte na formação de pessoas em que nós temos que botarmos toda a nossa capacidade de formar pessoas, mas capacidade de formar gestores. Hoje nós temos uma diferença enorme de gestores na área da saúde. A gestão é uma coisa importantíssima do ponto de vista de estar aberto a novas ideias. Além de todos os movimentos que nós estamos fazendo na atenção básica,
eu também vejo que a gente precisa fazer alguns movimentos do ponto de vista de transformar alguma das nossas áreas hospitalares em procedimentos seletivos por vocação. Quando você transforma um hospital por vocação, ele claramente vai produzir mais. Quando a gente começa a misturar muitos serviços de emergência com serviços eletivos, elas umas se incomodam a outra, você não faz nenhuma coisa direito. Claramente hoje, eu acho que nesses próximos 10 anos, nós vamos ter que uma área hospitalar exclusivamente para procedimentos eletivos. Procedimentos eletivos é o procedimento ortopédico, são as próteses, cardiovascular, são os oftalmológicos, virar uma linha de cuidados em que vou dar um exemplo que é mais simples de entender. Alguém é palpado um nódulo de mama. No mesmo local ou num lugar conveniente, rapidamente faz a mamografia, faz a punção, faz o anatomopatológico, faz imunistoquímica. Você, no mesmo lugar, você faz o procedimento, se é só procedimento cirúrgico, se é procedimento cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia. E a partir do momento você só é remunerado a partir do momento que acaba. Isso hoje é o que há de moderno, extremamente difícil a implantação, mas eu não vejo outra saída hoje como você em áreas ortopédicas e oncológicas e até cardiológica do ponto de vista que não tem além de cuidado. Isso é moderno, é duríssimo, é mudança de paradigma, mas eu acho que será a solução do ponto de vista que eu acho que a bandeira terá que haver nesses próximos 10 anos, que é a resolutividade. Eu sou um grande defensor do sistema público. Vejo que ele tem que ter mudanças, ele já está havendo algumas mudanças, alguns horizontes, tem cabeças novas pensando, isso é importante que a saúde tenha cabeças novas, não fique só com aqueles velhinhos pensando no tempo antigo. Hoje nós temos que mudar, claramente nós temos que mudar e nós temos que estar aberto para a mudança. O SUS é um orgulho, tem que ser um orgulho. Nós temos que cuidar de alguns vieses, e o mais importante é o do subfinanciamento, que eu realmente não sei em que momento a gente vai mudar isso, não é? E ele é um sistema hierarquizado. E lembrar que a saúde é sempre vista pela população como um dos maiores problemas sempre, porque é o teu maior bem individual. Então as pessoas querem ter saúde, querem que os seus entes queridos tenham saúde, quer que a população toda tenha saúde, como nós queremos também, não é? E isso exige um sistema de saúde pronto, preparado, arrumado, hierarquizado, né? E que tenha a condição de você ter desde das medidas de hábitos saudáveis de vida e que você desde cedo já começa a fazer prevenção de tudo, até cuidados paliativos, infelizmente, para aquelas pessoas que não têm mais opção terapêutica, mas que precisam ter qualidade de vida no seu fim de vida.